Olá pessoal, colegas professores. Nesse período de aulas remotas, muitas vezes nós ficamos buscando atividades para interagir com a nossa turma. E aí hoje eu quero compartilhar com vocês uma dessas ferramentas que é interessante para você compartilhar com a turma numa atividade. Então, por exemplo, numa atividade de revisão de conceitos ou de conteúdo, você pode usar palavra cruzada. Então, todo mundo gosta de fazer palavra cruzada. Então, a maioria das pessoas fazem isso, já fez, e quem não fez vai gostar da experiência. Então, tem esse aplicativo aqui, esse site, Crossword Labs. É um site gratuito que você pode criar a sua palavra cruzada. Então você acessa ele aqui nesse crosswordlabs.com. Quando você clica lá, você vai abrir, aí você clica aqui Make a Crossword. Então eu já deixei aqui mais ou menos preparado e eu vou fazer uma palavra cruzada com o tema filosofia. Então o seguinte, qual que é o segredo? A primeira palavra que vai aparecer aqui é a resposta. Então você pode, por exemplo, fazer como eu fiz para ficar mais fácil para fazer essa demonstração. Eu fiz a palavra cruzada aqui, a resposta e o comando. Então eu vou pegar aqui, já deixei aqui marcado para copiar. Então eu vou copiar aqui o texto e vou chegar ali. Eu tenho que colocar aqui um título para vocês, né, para depois você identificar. E aí eu vou dar aqui um Ctrl V e aí ela já vai ser criada aqui embaixo. Aqui eu tenho um preview, uma visão inicial, certo? Então eu criei essa palavra cruzada com 10 itens. Mas qual que é o segredo? Se você quiser digitar direto aqui, o segredo está aqui. Quando você clica, a resposta é sempre a primeira palavra. Então você clica, a palavra que é a resposta, dá um Enter, ou melhor, dá um espaço, não Enter, dá um espaço, e aí você coloca o comando, né? Então, por exemplo, aqui, Platão, autor do mito da caverna, uma alegoria que descreve a evolução do processo de conhecimento. Depois, a segunda pergunta, ou o segundo número lá da cruzadinha, ataraxia. Ataraxia é uma palavra grega que significa imperturbabilidade. Então, você vai coloca a palavra, dá um espaço e digita o comando. E aí você, quando terminar, eu vou aqui, Save and Finish. Então você clicou aqui, ele já gerou a palavra cruzada. Aparece dessa forma para você e aparece para os alunos. Como é que você faz para interagir? Então eu, por exemplo, utilizei isso na minha aula dessa semana com a minha turma e funcionou muito bem. Tinha 110 alunos na sala, 111, e todos fizeram, foi muito interessante. Então eu vou copiar o link, aí eu posso, por exemplo, inserir lá no meu slide da minha aula, na apresentação, ou coloco lá no chat para eles. Oriento, eles vão então, pode fazer pelo celular ou pelo computador mesmo. Então eu dei aqui, então tá lá crosswordlabs.com/view filosofia e tem um código lá 204. Cada uma que você criar vai receber um código final. Dei o Enter, vai abrir dessa forma para ele. Então o aluno vai responder. De que forma? Ele vai digitar aqui. Então vamos lá. Você viu que na hora que a palavra cruzada é gerada, não significa que ela fica na ordem que você criou lá, a ordem de perguntas. Então a primeira pergunta que aparece aqui devia estar com letra maiúscula, mas como é uma frase que está na sequência, é um conceito que se opõe ao multiculturalismo, que tem como premissa a ideia de há, que não há uma cultura mais correta que a outra. Então, esse termo que se opõe ao multiculturalismo é um termo da filosofia, da sociologia, é etnocentrismo. E aí, quando ele responde e ele clica e está certo, ele clica, fica verde. Se tiver errada a resposta,
fica em vermelho. E assim vai, né, ele vai fazendo. Então é interessante, você coloca lá no chat para ele responder a palavra cruzada, depois, né, você dá um tempo, é interessante colocar tempo, e aí você vai monitorando. Depois você compartilha a tela, né, e aí você vai fazendo a correção com eles, e ao mesmo tempo que você faz a correção, né, você vai fazendo a revisão dos conceitos. Ele depois pode aqui clicar em Share, e aí ele pode copiar ou compartilhar. Ele tem 3 opções aqui, né, para copiar. Ele pode também usar a opção aqui do print, tirar um print da tela depois que tiver preenchido. Se ele tiver todo preenchido, ele vai fazer o print e gerar, mandar para os seus alunos, mandar para quem vai fazer. Então você pode fazer dessas duas formas. Então é uma atividade simples, mas que é muito interessante, né, para você interagir com a sua turma. Então, voltando aqui, só para vocês verem como fica, né, você clica aqui, Crossword Title, então você coloca o título e aí você vai digitando aqui a pergunta. Eu vou aproveitar e fazer uma correção aqui em uma frase que estava sobrando uma palavra. Etnocentrismo é um conceito que se opõe ao multiculturalismo, que tem como premissa a ideia de que não há uma cultura mais correta ou melhor que a outra. Então esse é o multiculturalismo, certo? Então aí você, revisando, você colocou lá Save and Finish, copia o link, compartilha com seus alunos e aí fica muito fácil para você fazer uma atividade interativa. Aqui você não tem quantidade ou limite para você colocar aqui na cruzadinha. Quanto mais palavras ou você coloca, maior vai ficando, mais complexa vai ficando para os seus alunos. Então é uma atividade que dá para você utilizar aí nas diversas disciplinas, por exemplo, para fazer a revisão de conteúdo, para interagir com a turma, né, dos vários períodos ou níveis. Tá bom? Fica aí a dica, mais uma atividade de interação ou interatividade com a sua turma.